apresenta o Bandeira 2, com Adúcio Lucena. A Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Adúcio Lucena. Filho morto e mãe baleada em Igaraçu. Jovem assassinado a bala em Igaraçu por falsos policiais. Essas manchetes serão destaques no Bandeira 2 desta quarta-feira, 9 de abril de 2025, aqui na Rádio Jornal FM 90.3. Adúcio Lucena, a liberdade com responsabilidade e credibilidade. De ontem para hoje foram registrados 11 homicídios em Pernambuco, sendo 8 na região metropolitana do Recife e 3 no interior do estado. Crimes de morte foram contabilizados na capital, no Grande Recife, no Agreste, no Sertão e na Zona da Mata. Eric Vitor de Freitas Pereira, adolescente com apenas 16 anos de idade. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua Serrita, no bairro dos Butrins, em Olinda. De acordo com informações repassadas pela polícia, o jovem estava em frente à quadra assistindo uma partida de futebol, como era acostumado a fazer, quando o homem desconhecido se aproximou e, sem dizer nada, efetuou os disparos, tirando a vida do adolescente. A autoria do crime é desconhecida da polícia. Policiais da Força Tarefa de Homicídios do DHPP, sob o comando do delegado Rodrigo Belo, estiveram no local do crime, iniciando as investigações. A polícia acredita que o crime tem ligação com o tráfico de drogas da localidade, mas não descartou outras possibilidades para a motivação da morte do jovem. Após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, Eric Vitor de Freitas Pereira, adolescente com 16 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. Um homem que não portava documento de identificação foi assassinado com disparos de arma de fogo no bairro da Bomba do Emetério, zona norte do Recife. O crime é um mistério para a polícia, que não teve informações no local onde o corpo foi encontrado. Dinâmica e autoria do crime são desconhecidas da polícia. No local, ninguém disse conhecer a vítima e nenhum parente apareceu para reconhecer o corpo. Policiais da Força Tarefa de Homicídios do DHPP, comandados pelo delegado Felipe do B, já deram início às investigações. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima foi encaminhado ao IML para passar por perícia e ser identificado oficialmente. Um homem que não portava documento de identificação foi assassinado com disparos de arma de fogo na Rua 9, no bairro do Curado 4, em Jaboatão dos Guararapes. Policiais militares do 25º Batalhão foram acionados para a ocorrência e isolaram a área até a chegada dos agentes da Polícia Civil. Policiais da Força Tarefa de Homicídios do DHPP, sob o comando do delegado Marcelo Cadore, estiveram no local iniciando as investigações. A Polícia Civil não tem informações nenhuma sobre o crime, ainda não sabe a motivação nem a autoria. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo do homem foi encaminhado ao IML para passar por perícia e ser identificado oficialmente. Edson Breno da Costa, jovem com 21 anos de idade. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo na Rua Manuel Leitão, nos Guararapes, em Jaboatão, região metropolitana do Recife. Policiais militares do 6º Batalhão foram acionados para a ocorrência, isolaram a área até a chegada dos agentes da Polícia Civil. Policiais da Força Tarefa de Homicídios do DHPP, comandados pelo delegado Felipe do B, e agentes da Divisão Especial de Apuração de Homicídios, já deram início às investigações. Dinâmica, autoria e motivação do crime são desconhecidas da polícia. Os policiais já têm informações sobre quem teria praticado o crime e também a motivação, mas não repassou para não atrapalhar as investigações. O corpo da vítima, Edson Breno da Costa, 21 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. E agora vamos direto para Caruaru com Givanildo Silveira com os destaques da região. Givanildo, bom dia. Bom dia, meu caro Adúcio Lucena, bom dia aos amigos da Rádio Jornal do Bandeira 2. O homem que foi assassinado na Rua Amaro Correia, no centro de Panelas, no Agreste, Pernambuco, foi liberado ontem do Instituto de Medicina Legal IML aqui de Caruaru.
Trata-se de Wellington Cícero da Silva, de 36 anos. Ele estava passando em frente ao estabelecimento comercial onde vende batatinhas, quando foi surpreendido por dois homens que chegaram em uma moto e efetuaram diversos disparos de arma de fogo. A vítima foi alvejada na cabeça, não resistiu à gravidade dos ferimentos e terminou morrendo na calçada. Após o crime, os autores fugiram e não foram identificados. Ontem a mãe dele liberou o corpo aqui da cidade de Caruaru, do Instituto de Medicina Legal. Ainda repercute o caso de Amanda Ferreira de Araújo, de 31 anos, aquela garota que terminou morrendo após ser atingida por uma marquise que desabou no bairro dos Felicianos, na cidade de Belo Jardim, no Agreste, Pernambuco. Por conta do atraso, viu, da liberação do corpo dela ontem, do Instituto de Medicina Legal IML aqui de Caruaru, o sepultamento vai acontecer na manhã de hoje, lá na cidade de Belo Jardim, por volta das 10 horas da manhã. Só pra gente concluir, teve um fato que chamou muita atenção, é que é um fato inusitado, viu? Movimentou a Vila de Poço Fundo, em Santa Cruz do Capibaribe, no comecinho da semana, pois a Guarda Municipal lá de Santa Cruz, após tomar conhecimento, flagrou um homem com uma cobra enrolada no pescoço, e a informação é que ele já estava em um bar. De acordo com a Guarda Municipal, o suspeito apresentava sinais visíveis de embriaguez e contou que havia encontrado o animal em uma árvore no sítio Carrapicho, na zona rural da cidade, lá em Santa Cruz. Em vez de deixar a serpente no local, ele decidiu levar ela até um bar, gerando espanto entre aquelas pessoas que estavam no estabelecimento comercial. Ainda segundo o relato do homem, sua intenção, viu, Adolfo, era criar a cobra em casa, localizada no centro da cidade. A decisão, no entanto, teve consequências dolorosas. O suspeito chegou a ser mordido algumas vezes pela jiboia durante o trajeto até o estabelecimento comercial. Diante da situação de risco, a equipe da Guarda Municipal acionou realmente outras autoridades, inclusive levou ele para a delegacia, onde foi feito todo o procedimento, e a cobra também foi apreendida. Fato esse que chamou muita atenção, só podia estar bicado, viu? De Caruaru, Givanildo Silveira para o Bandeira 2. É complicado demais. Obrigado, Ivanildo. Você está ouvindo Adúlcio Lucena no Bandeira 2. Eita, Vanildo, chegou a hora boa, a hora do nosso bom dia de hoje. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Meu bom dia vai para Iron Soares, lá de Piedade, amigo de Marconi. Beijo no coração, querido. Obrigado pelo carinho, viu? Em Afogados estão Vanberto Mecânico, de Jair do Gás, Lalo Bebidas, o advogado doutor Manuel Assis, Passarinho TX, um abraço, querido. Binha Gás. Meu bom dia também para Fernandes, motorista da transportadora Bora, em Jardim São Paulo. Um abraço, querido, obrigado pelo carinho. Sim, do Alumínio, lá em São Martins, ligado com a gente. Tenente Coronel Ricardo Barbosa, um abraço, querido. Meu bom dia para Marcelino, do Banco do Brasil, lá de Casa do Apolo, ele que mora em Boa Viagem. Um abraço para você, querido, obrigado pelo carinho. Flávio Brito, lá de Afogados, da Engazeira, rapaz, obrigado pelo carinho, viu, querido? Grande abraço. Parabenizando os aniversariantes do dia. Professor Eduardo Cavalcante, um abraço, querido, parabéns. Thaís Barbosa, completando 23 anos hoje. Ela que é da rua Adalberto Marroquim, lá na comunidade Sonho Meu, na Embribeira. E quem vai patrocinar a festa é a mãe dela, dona Marluce. Todo mundo da Rádio Jornal está convidado, vamos embora. Parabenizando os aniversariantes, os associados da MEP, BMBM, cujo presidente é o Tenente William Vieira. Parabéns para o subtenente Ailton José da Silva. Um abraço, querido, que Deus te abençoe. A pensionista Jacilene Olímpia Gadelha da Silva, também de idade nova. Ontem foi o aniversário do comissário Zezinho, rapaz, olha só, filho do delegado José Antônio, um beijo no coração, meu querido. Ontem também foi aniversário de Sandra Obelino, ela que é esposa de Silvio e filha de Josias. Beijo no coração, minha querida, que Deus te abençoe. E olha só, hoje, rapaz, a partir das 9 da manhã haverá uma grande passeata dos delegados e demais policiais civis saindo da Associação dos Delegados de Polícia de Pernambuco em direção à Assembleia Legislativa, a ALEP, onde acontecerá uma audiência pública na Comissão de Segurança Pública para discutir a possibilidade da não concessão do Instituto da Paridade aos policiais civis que se aposentarem.
Rapaz, eles lutam pelo direito de receber os mesmos valores e reajustes pagos aos servidores da ativa. Pela primeira vez, todas as classes unidas, delegados, agentes, peritos, médicos, legistas e escrivães de polícia. Filho morto e mãe baleada em Igaraçu. Jovem assassinado a bala em Igaraçu por falsos policiais. Essas manchetes serão notícias dentro de instantes com repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte. Primeiro lugar é audiência, FM 90.3. Rádio Jornal. Adúlcio Lucena, a liberdade com responsabilidade e credibilidade. E agora vamos direto para Garanhuns com Felipe Ferreira, que traz os destaques de um acidente de trânsito que terminou em morte, viu? Bom dia, Felipe. Pois é, Adúlcio, um abraço para você, um abraço a todos. Já estou trazendo informações direto aqui do município de Garanhuns. Isso porque, Adúlcio, o homem foi preso na noite de ontem por posse de entorpecentes e receptação também de um produto roubado, tá? A ação foi realizada por policiais militares do 9º Batalhão, com apoio do Núcleo de Inteligência na Rua dos Operários, que fica inclusive no bairro de Heliópolis. De acordo com a PM, o suspeito havia acabado de adquirir drogas em um ponto de tráfico, conhecido como a Biqueira da Laje, quando foi abordado pelos agentes. Durante a revista, foram encontradas 6 pedras de crack e um aparelho celular com registro de roubo. O indivíduo foi detido e encaminhado à 18ª Delegacia Seccional, onde foi autuado em flagrante e está inclusive à disposição do Poder Judiciário. Olha, Dulce, outro caso que chamou a atenção também aqui no Agreste Pernambucano foi de um grave acidente que aconteceu na tarde de ontem na BR-423, no município de Águas Belas, também aqui no Agreste, e acabou resultando na morte de um motociclista. A vítima, o Valdemir Rodrigues Gomes, de 50 anos, conduzia a motocicleta quando foi atingido na traseira por um veículo modelo Sandero. Com o impacto da colisão, o Valdemir e a moto foram arremessados para fora da pista. O carro ainda capotou após a batida. Valdemir não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O motorista do carro sofreu ferimentos e foi socorrido para o hospital João Secundino de Souza. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local e realizou também o teste de bafômetro no condutor, que confirmou a ingestão de bebida alcoólica. O corpo da vítima, inclusive, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, o IML, no município de Caruaru. Adúlcio, volto portando com você no estúdio de Garanhuns, Felipe Ferreira para o Bandeira 2. Obrigado, Felipe. Foi enterrado o corpo da pastora que morreu vítima de uma descarga elétrica, viu, dentro de casa, no loteamento Conceição, em Paulista. Um dos vizinhos que sentiram falta da mulher e perceberam que havia algo errado. Quando entraram na casa, viram que ela tinha levado o choque em uma extensão. Emerson Pereira. A segunda travessa da Palma, no loteamento Conceição, onde a tragédia aconteceu, o clima é de muita dor. Antônia Benedita da Silva, de 59 anos, morava com o pai, de 90. Os vizinhos começaram a perceber que havia algo de errado, porque o tempo foi passando ao longo da manhã e Antônia não abriu a porta, não apareceu na frente de casa. Foi quando uma amiga dela chegou, chamou várias vezes e depois resolveu entrar. E aí encontrou o corpo, como detalha a dona de casa Valéria Maria Lima. E essa pessoa tinha combinado com ela para ir pro médico com ela. Então chamou, não atendeu. Aí tinha um banquinho onde o pai dela ficou sentado, tinha um banquinho que a chave estava em cima. Aí essa senhora foi, pegou a chave, pegou um pauzinho, puxou a chave e entrou na residência. E aí começou a procurar ela, disse, oxe, ela marcou comigo pra gente ir pro médico 10 horas já e ele não responde. Então ela ficou preocupada porque ela tem problema de coração e na mente dela ela tinha dado alguma coisa de casa, né? Aí ela entrou. Quando ela andou a casa toda, ela chegou no corredor lá de atrás, na área de serviço, ela se deparou com ela caída, com a cabeça na parede e a extensão em cima dela. Os vizinhos ainda tentaram reanimar a vítima, o SAMU também foi chamado, mas não teve jeito. A pastora Tânia, como era conhecida na comunidade, cuidava de uma congregação evangélica que funcionava na garagem da casa dela. Emerson Pereira para o Bandeira 2. Obrigado, Emerson. Um homem que não portava documento de identificação e aparentava ter 50 anos de idade. Ele foi assassinado a bala na rua Reverendo Samuel Falcão, no bairro da Madalena, no Recife. Policiais militares do 13º Batalhão isolaram a área até a chegada dos agentes da Polícia Civil.
De acordo com a polícia, o homem foi morto com 6 disparos de arma de fogo, sendo 5 na cabeça e 1 nas costas. Meteram bala nele. No local, ninguém disse conhecer a vítima e nenhum parente apareceu para reconhecer o corpo. Policiais da Força Tarefa do DHPP, sob o comando do delegado Fábio Lacerda, deram início às investigações. O corpo do homem foi encaminhado ao IML para passar por perícia e ser identificado oficialmente. E olha só, a mulher foi executada dentro de casa. Dentro da casa de uma amiga, viu, lá no bairro de Sapucaí, em Olinda. A vítima não tinha nenhuma passagem pela polícia ou envolvimento com crimes. Diana Monteiro. Ainda é um caso cheio de mistério, como você falou. O crime foi registrado ali por volta do meio-dia, meio-dia e meia. O que é que a família conta? Que Jane Fialho, que tinha 52 anos de idade, foi até a casa de uma vizinha, porque as duas iam beber juntas. Isso já era um costume, ela já fazia isso e já tinha feito outras vezes. O marido ficou em casa, estava se arrumando porque também ia para a casa dessa vizinha. Aí o que testemunhas contam é que homens encapuzados entraram nesse imóvel e eles estavam armados. Dentro da casa estava a vítima e a dona do imóvel. A dona da casa, ela conseguiu fugir, correu e se escondeu dentro de um banheiro para tentar se livrar. Enquanto isso, a vítima estava numa sala, num cômodo lá da casa e não teve a mesma chance. Ela foi baleada na região do ombro e não resistiu a esses ferimentos. Como a gente está dizendo, né, a Jane, ela saiu de casa e foi para a casa de uma vizinha. Então o imóvel que ela morava era bem perto dessa casa, na mesma rua. O marido dela estava dentro da residência que os dois tinham, lá no bairro de Sapucaia, em Olinda, e disse que chegou a ouvir os disparos. Nós conversamos com ele, que trouxe detalhes de como ficou sabendo do crime. Vamos ouvir. A minha esposa tomou banho e veio aqui falar com a colega dela para pegar um dinheiro com ela para comprar cerveja. E eu fui tomar banho. Aí quando eu estava no chuveirão que tem lá, aí eu escutei o pipoco, só um tiro. Aí eu escutei, aí foi na hora que eu abri o portão e disse, isso foi um tiro. Aí eu perguntei, Jane, fiquei chamando. Aí só que Dete disse, Jane, Severino, Jane não vai lhe atender mais não, porque atiraram na cabeça dela, ela tá morta dentro da minha casa. É só que até agora que eu sei. Policiais militares chegaram ao local, a polícia científica também esteve na área para fazer uma perícia. A gente ouviu aí o depoimento do marido. Primeiro ele recebeu a informação de que tinha sido um tiro na cabeça, mas depois que a perícia foi realizada, foram identificadas 2 perfurações no corpo da vítima na região do ombro. A polícia também avaliou o local, a rua, se tinha alguma câmera de segurança que possa ajudar nas investigações. A informação que nós temos até o momento é de que essa mulher não tinha nenhum tipo de antecedente criminal. O delegado que esteve na área foi o delegado Vitor Leite, que também conversou conosco sobre o cenário encontrado nesse local. Vamos ouvir. O que a Força Tarefa conseguiu identificar ali foi um cadáver de uma vítima de sexo feminino, deitada na sala, vítima de um disparo de arma de fogo, 2 orifícios, o orifício de entrada no ombro direito e saída nas imediações do ombro esquerdo, dando indícios que houve apenas um disparo. Agora, as circunstâncias desse homicídio, como tudo ocorreu, isso só no decorrer da investigação. Diandra Monteiro para o Bandeira 2. Obrigado, Diandra. José Roberto Rodrigues do Nascimento, com 39 anos de idade. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo na zona rural do município de Petrolina, sertão pernambucano. De acordo com a polícia, o rapaz estava no local quando foi atingido pelos disparos efetuados por um homem desconhecido. Os tiros atingiram o tórax e a cabeça da vítima, que morreu no local. Meteram bala nele. Policiais militares foram acionados para a ocorrência e isolaram a área até a chegada dos agentes da Polícia Civil. Motivação e autoria do crime estão sendo investigadas pelos policiais da Delegacia de Homicídios. O corpo da vítima foi encaminhado ao IML. William Genésio da Silva Souza, 30 anos de idade. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua José Cadena Bandeira de Melo, no centro da cidade de Buenos Aires, Mata-Morte do estado. De acordo com a polícia, o rapaz morava em Carpina e se mudou há cerca de 6 meses para Buenos Aires. Dinâmica e autoria do crime são desconhecidas da polícia. Os policiais acreditam que o crime tem a ligação com o tráfico de drogas na localidade, mas não descartaram outras possibilidades para a motivação da morte da vítima. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima foi encaminhado ao IML. José Wesley Marques da Silva, 36 anos de idade, e David Fernando de Lima, 31. Os dois morreram em um grave acidente de trânsito na rua Manuel Francisco da Silva, no bairro Padre Pedro Pereira, no centro da cidade de Afogados da Engazeira, no sertão pernambucano. De acordo com a polícia, as vítimas estavam em 2 motos e bateram de frente.
Uma mulher com 58 anos de idade que estava na garupa de uma das motos ficou ferida e foi levada ao hospital local. O estado de saúde dela não foi divulgado pela polícia, que já iniciou as investigações. Após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto Criminalístico, os corpos das vítimas foram encaminhados ao IML. Adúlcio Lucena, a liberdade com responsabilidade e credibilidade. Jovem morto a bala em Igaraçu por falsos policiais. O Emerson José Luiz da Silva, jovem com 22 anos de idade, ele foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua Aldelário Pantaleão Câmara, em Tabatinga, Igaraçu. De acordo com a polícia, o jovem estava em casa quando 3 homens se passando por policiais chamaram a vítima. Quando o rapaz saiu para atender, os criminosos mandaram a vítima ajoelhar e executaram o jovem a bala. Foi tiro para tudo que é canto. Motivação e autoria do crime são desconhecidas da polícia. Policiais da Força Tarefa do DHPP, sob o comando do delegado Felipe do B, estiveram no local do crime, iniciando as investigações. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. E atenção! Filho morto e mãe baleada em Igaraçu. Um jovem com 21 anos de idade foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua Serra Leoa, loteamento Agamenon Magalhães, em Igaraçu. De acordo com a polícia, o jovem estava em casa quando homens armados invadiram a residência e executaram a vítima a bala. A mãe do jovem, uma mulher com 44 anos de idade, tentou defender o filho e foi atingida por 2 tiros. Ela foi levada ao Hospital Miguel Arraes, em Paulista. O estado de saúde dela não foi divulgado pela polícia. Motivação e autoria do crime estão sendo investigadas pelos policiais da Força Tarefa do DHPP, que estiveram no local do crime sob o comando do delegado Rodrigo Belo. O corpo da vítima foi encaminhado ao IML. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, estará de volta a qualquer momento aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte. FM 90.3.